Queridos, hoje é domingo, mas a atmosfera é profética, amém? Eu não sei, mas acho que a maioria tem o entendimento de que nós estamos no ano do governo, basta você olhar ali, que vai indicar isso. 2024 foi a direção que Deus entregou para o nosso pastor, o nosso apóstolo, ano do governo. E de fato, ao longo desse ano de 2024, foi possível perceber Deus se manifestando poderosamente na vida de muitas pessoas e de fato, muitos entraram em uma realidade de governo. Mas, infelizmente, isso não é unânime. Nem todos puderam governar. E nessa noite eu quero trazer para você o entendimento de o porquê que talvez você não conseguiu governar. Por que talvez a sua vida não deu uma guinada, a sua vida não foi para um outro rumo, por que ela está da mesma forma? Sabe, nós temos uma dinâmica com Deus. A nossa vida aqui na terra, ela necessita de duas ferramentas que foram deixadas por Cristo para nós. Para que nós possamos governar, para que nós possamos viver a realidade dos céus na terra. Duas ferramentas que são indispensáveis para quem quer caminhar com Deus. Se puder, eu acho que pode abaixar um pouquinho aqui o retorno. Duas ferramentas: fé e palavra. A fé não anda sozinha, assim como também a palavra não anda sozinha. É necessário um trabalho em conjunto, fé e palavra. Hebreus vai dizer que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Certa vez Jesus disse assim, se vocês tiverem fé, uma ferramenta, como um grão de mostarda, direis, a palavra, a este monte, move-te daqui, vai para lá, e assim acontecerá. Fé e palavra trabalham juntos. A palavra, ela é uma ferramenta de criação. Hebreus diz, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Talvez você já ouviu falar sobre isso. Essa é uma crença, inclusive, que não se limita aos evangélicos. O mundo crê que a palavra tem poder. A palavra tem a capacidade de criar realidades. A palavra tem a capacidade de mudar histórias. A palavra pode abençoar, como também a palavra pode te levar a viver uma vida de miséria, uma vida de destruição. É uma ferramenta poderosa. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo, Ele disse assim, de tudo quanto disserdes, ou seja, de toda palavra que sair da tua boca, vai chegar um dia onde você vai ter que prestar conta a Deus. Porque as palavras não foram deixadas para nós para mera comunicação. Você consegue se comunicar hoje de várias formas, sem necessariamente falar. Mensagem, mímica. A palavra, mais do que comunicação, ela cria. O nosso apóstolo diz que a nossa boca é uma fábrica de milagres. A nossa boca é uma janela que traz a manifestação dos céus na terra. Vamos alinhar essa boca hoje, amém? Para governar, amém? Eu quero ler com vocês o texto de Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Ezequiel 37, versículo 1. Por isso que você tem que trazer a sua Bíblia, amém? Nem sempre funciona ali. Aí você não sabe se o que eu estou lendo é verdade. Agora vai. Ezequiel 37, 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos.
E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Olha só, não eram secos, sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar, te agradecemos pela tua palavra, e nós queremos nesse momento abrir a nossa mente, nosso coração, nosso espírito, para que, recebendo a tua palavra, sejamos também transformados por ela. Que toda mente nesse ambiente seja levada cativa a Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero mostrar para você nesse início de mensagem o quanto a palavra, e quando eu digo palavra, não estou me referindo à palavra de Deus, estou falando da sua capacidade de fala, sua capacidade de falar, o quanto isso é poderoso. Eu quero falar com você sobre algumas coisas que a palavra é e o que pode fazer. A primeira coisa que a palavra pode fazer, ou melhor, a primeira coisa que a palavra é: semente. Palavras são sementes. Se você tiver a sua Bíblia, vamos ler em Lucas capítulo 8, versículo 11. Lucas 8, 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra. Palavras são sementes. E se existe uma lei que não falha, meu irmão, é a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Não tem como plantar milho com a expectativa de colher limão. É fato que o que você plantar, você vai colher. E uma vez que palavras são sementes, talvez não seja daqui uma semana, talvez não seja daqui um mês, mas vai chegar o momento em que a semente que você plantou com a sua palavra, você vai ter que colher. Não é negociável. Não, pastor, se a colheita não for lá tão boa assim, eu rejeito. Negativo. Se você plantar, você vai ter que colher. Sabe, tem pessoas que estão na igreja há 5, 10, 15 anos talvez, ou mais. E você percebe que a vida não desenvolve. A pessoa parece que está sempre amarrada, a pessoa não consegue vencer. Ela não consegue governar porque está usando mal as palavras. O que você está vivendo hoje, eu não sei se você é satisfeito com a sua vida hoje. Não sei se você é contente. Mas saiba que o que você vive hoje é fruto do que você falou lá no passado. Lá no passado, com as suas palavras, você criou realidades. E hoje, você está vivendo. Se a tua vida não está como você espera, eu recomendo que a partir de hoje você mude o seu modo de falar. Para que você possa criar realidades de prosperidade, de felicidade, de fé. Tem pessoas que constantemente usam a boca para fazer como o povo fez lá no deserto, para ficar murmurando. E por conta da murmuração, eles não puderam acessar a promessa que Deus havia feito para eles. Eles atrasaram tudo por conta da murmuração. Quantos de nós será que estamos atrasando aquilo que Deus tem para fazer porque a nossa boca murmura demais? Porque a nossa boca reclama demais? Se você quer viver algo diferente, a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, comece a falar com fé. Comece a falar não aquilo que os teus olhos estão vendo, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Para que você possa ver na sua vida
a realidade dos céus se manifestando na tua casa, na tua saúde, na tua família, na tua empresa, no teu trabalho. Porque palavras são sementes. O que você plantar com a sua boca, você vai colher. Palavras também são capazes de revelar os corações. Eu quero ler com você Mateus 12, 34. Palavras são sementes e palavras também têm a capacidade de revelar os corações. Mateus 12, 34 diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Olha só, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Olha só, o que há de abundância no coração, a boca revela. Me dê a oportunidade de conversar com você 5, 10 minutos. Eu consigo conhecer o teu coração. Porque Jesus disse, o que fala a boca, na verdade, denuncia o que tem no coração. Em 10 minutos eu percebo se você tem fé, se você caminha em santidade, pelo teu modo de falar. Porque não tem como esconder. O que está aqui dentro, a boca denuncia. Tem gente que é um excelente profissional no culto. É o profissional do culto. Tem uma performance incrível. Bate palma como ninguém. Quase rodopia. Mas aí sai da porta para fora. Sair da porta para dentro não tem como. A boca começa a amaldiçoar, a reclamar, a murmurar. Nada presta, nada tá bom. Já sai brigando com a esposa no carro, xingando o filho. Revelando o que está no coração. Eu não sou massagista, eu sou pastor. Não vim massagear. Amém? Muitos de nós hoje temos vergonha na cara porque lá atrás, paizinho soube dar umas boas cintadas, né? Então palavras são sementes, palavras revelam o que há no coração, e palavras têm poder. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Olha só que forte isso aqui. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. É parecido com o fato de palavras serem sementes. Aqui está dizendo que nas palavras, na sua língua, sua boca, existe o poder de vida, mas também existe morte. E aquilo que você plantar com a sua boca, você vai ter que comer. Você vai ter que viver a realidade do que você fala. Talvez hoje a sua vida está destruída porque a tua vida inteira foi reclamar. Deus não é comigo, eu sou um derrotado, nada dá certo para mim, nada funciona, por que só com os outros? E aí é a realidade que você foi construindo. Nada dá certo, nada funciona, só funciona para os outros, eu sou um derrotado, Deus não me ama. E aí você está comendo do fruto do que você está falando. Já está tenso, né? Aí Moisés com esse fundo aí. Nosso texto base vai ser Ezequiel. A gente começou lendo Ezequiel, mas eu quis só fazer uma introdução aqui para trazer um senso, para que você perceba o quanto a palavra é forte, o quanto é importante sabermos usar as palavras. Ezequiel 37, 1 começa dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor. Não, mas também não, né? Não é culto de casais. Estava melhor o outro. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Você me perdoa, talvez vá deixar você um pouco desconfortável, mas é que às vezes a gente não mergulha
na palavra para entender do que o texto está falando. Pessoal da mídia, eu vou mandar uma foto aí. Ontem eu mandei do Vasco. Essa daqui não está muito diferente. Coloca ali, se for possível. Um vale que estava cheio de ossos. Não representa muito bem, mas é um cenário agradável? Você consegue ser inspirado com vida ali? Se sim, me procura no final que eu vou botar a mão na sua cabeça e vou dizer, sai! Isso aqui não inspira vida. É um cenário de morte, sequidão, destruição. E a Bíblia está dizendo que Deus pegou o profeta e Deus colocou o profeta nesse cenário para que o profeta pudesse mudar essa realidade. E Deus entregou uma ferramenta. Profetiza, filho do homem. Fala! A ferramenta que Deus entregou para o profeta foi a palavra. Pode tirar, por favor. Sabe, quando você está em uma situação, talvez em um vale, onde você está vivendo sequidão, escassez, onde existe morte, tem uma ferramenta que Deus te entregou para sair dessa situação. A palavra. Profetiza, fala. Um pouco mais à frente, Amós 3:8. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós 3:8. Diz assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Às vezes você diz assim, pastor, Deus não está falando na minha vida. É porque Deus está em uma realidade, Deus está em um âmbito muito específico, na eternidade, no mundo espiritual. Deus não vai descer aqui na terra, se materializar e falar com você. Por isso que a Bíblia também diz, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Deus está falando o tempo todo na realidade dos céus. O que a gente precisa é encontrar homens e mulheres que conseguem acessar o coração de Deus, entender o que Deus está falando, para trazerem a realidade dos céus, para que essa realidade se manifeste aqui na terra. O que você precisa é sintonizar como aquele radinho, sabe, ele fica ali chiando, mas chega uma hora que ele encontra, ele sintoniza. Você precisa sintonizar com Deus nessa noite, para que você comece a falar na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, na sua empresa, aquilo que Deus está falando, não aquilo que você pensa, não aquilo que você está vendo, porque de verdade, às vezes o que você está vendo na sua realidade é tristeza, é morte, é problema. Mas se a tua boca ficar confirmando o que você está vendo com os seus olhos, você vai se afundar cada vez mais. Deus no mundo espiritual está liberando decretos de vitória, de cura, de prosperidade, de milagres. Nós precisamos acessar essa realidade de Deus para que possamos trazer aquilo que Deus está falando, para que venhamos viver isso aqui e agora. Não é que Deus não está falando, você não está profetizando. Ele fala, mas precisa de alguém para profetizar. Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Eu oro para que nessa noite o seu coração seja alinhado com o coração de Deus, para que a partir de hoje a sua boca não fale mais daquilo que você vê, daquilo que você pensa, mas que você declare sobre a sua vida a realidade de Deus sobre você. E está escrito, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de bem, não de mal, pensamentos de paz, para vos dar um futuro e uma esperança.
palavra gera vida. Só que não é simplesmente ouvir uma pregação como essa e achar que você vai sair por aí agora e... Para a palavra gerar vida na sua boca, você precisa atender a alguns critérios que Deus estabelece. Se você estiver anotando, anote. O primeiro ponto, para que você possa gerar vida por meio da palavra, você precisa ser movido pelo Espírito de Deus. Ser movido pelo Espírito de Deus. Ezequiel 37, no versículo 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quem foi que direcionou o profeta até esse cenário? Ele foi movido por quem? Pelo Espírito do Senhor. Por que que... E olha, eu não vou falar isso para você desanimar. Muito pelo contrário, eu quero te encorajar. Ser movido pelo Espírito de Deus não é tão fácil. Nós temos dois grupos na Bíblia: o homem carnal e o homem espiritual. O homem carnal, a Bíblia diz que ele não consegue compreender as coisas espirituais. Por isso você precisa ser espiritual. E quando eu digo espiritual, eu não estou falando para você ser aquela pessoa que arrota a santidade. Não é disso que eu estou falando. Porque tem uns que chega a ser chato, quer transparecer uma santidade, um negócio que seja autêntico. Amém? Não simula, seja autêntico. Até porque quando você for recompensado por Jesus, não vai ser pela tua ação fake, vai ser pela tua realidade. Então não adianta ficar enganando os homens. Ok? Seja santo na integridade. Para você ser espiritual, você precisa todos os dias tomar a decisão de matar a sua carne. E não é fácil. Porque matar a carne implica em dizer não para as minhas vontades. Matar a carne significa dizer não para a minha natureza caída, pecaminosa, que quer me deixar longe de Deus. E todos os dias precisamos ser radicais em tomar a decisão de nos mantermos em fidelidade, santidade, devoção diante de Deus. Mas é um sacrifício, é um preço. Então, nem todos conseguem viver essa realidade de serem movidos por Deus, porque para ser movido por Deus, você tem que ser um com Ele. Você precisa estar conectado, ligado no Senhor. Deus está falando, gente. E aí você vai dizer assim: mas pastor, eu tento fazer as coisas certas, pastor. Eu venho para a igreja, eu caminho em santidade, eu vivo em devoção, eu sou um bom marido, eu cuido dos meus filhos, eu sou provedor da minha casa. Mas parece que a minha vida está um transtorno, parece que nada funciona. Eu estou fazendo tudo certo, pastor, mas está dando tudo errado. José, lá no Egito, entendia muito bem disso. Fazendo tudo certo, mas dando tudo errado. Vendido pelos irmãos, preso, injustiçado. Fazendo tudo certo, mas tudo dando errado. Não significa que para você está dando errado, para Deus também está. Às vezes o que é errado para você está certinho para Deus. Porque nessa situação que você está vivendo, nesse vale, Deus vai manifestar um milagre poderoso na sua vida. Os maiores milagres que Deus faz são justamente nos piores cenários. É onde tem morte que Deus dá vida. É onde que tem destruição que Deus levanta. Às vezes você entra nos cenários mais difíceis, mas é porque ali Deus quer manifestar um milagre poderoso na sua vida. Você não tem noção do poder de um testemunho, querido. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ressuscitou Lázaro, muitas pessoas foram até lá não por causa de Jesus, mas para ver o cara que estava morto. E que loucura é essa? O cara estava morto e agora está vivo. Teu testemunho pode impactar e ganhar muita gente, cara. Por isso não fique espantado quando você se vê diante de um vale.
Se você estiver alinhado, movido por Deus, ali onde tem morte, pelo poder de Deus vai nascer vida. Vida. Zacarias 4:6. Zacarias 4:6 diz assim: e respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ei, não adianta você tentar fazer no seu intelecto, na força do seu braço, porque às vezes você não vai conseguir. O negócio é você viver essa realidade aqui, ó, pela unção do Espírito. Quando você é movido por Deus, você tem um respaldo, a graça, o favor de Deus te cobrindo. Não é que você vai ficar sentado num sofá e as coisas vão cair do céu, mas é parecido com Pedro. Lembra? Pedro, na força do seu braço, na sua capacidade, na sua experiência, teve uma noite frustrada, não pescou nada. Até o momento em que ele decide ser guiado por Jesus. Ei, vai lá, lança-te ao mar alto, joga a rede. Dessa segunda vez, ele não se frustrou, porque ele foi guiado, foi movido pela palavra do Senhor Jesus. É isso que acontece na sua vida. Quando você for movido pela palavra do Senhor, quando você for guiado pelo Espírito de Deus, você vai jogar a rede, mas você não vai se frustrar, porque o próprio Deus vai te dar graça a favor, os peixes vão se encontrar na sua rede, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar vitória, basta que você seja um com Ele, guiado por Ele. Então olha só, para que a sua boca possa gerar vida, através da palavra, nós aprendemos aqui que você precisa ser movido pelo Espírito de Deus. E o segundo ponto: declare com a sua boca as profecias de Deus. Perdoem, gente, eu ainda estou meio gripado, então eu fico dando essas... Eu sei que pode ser chato para alguns. 2. Declare com a sua boca as profecias de Deus. Ezequiel 37 é o nosso texto base, mas agora vamos para os versículos 3 e 4. Versículo 3 diz assim: e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Olha só, Ezequiel foi movido pelo Espírito de Deus até esse cenário, e ali Deus faz uma pergunta. Imagina, Ezequiel está diante de algo parecido com aquilo que a gente viu, ossos sequíssimos, destruição, morte. E aí Deus olha para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, isso aí que você está vendo, pode viver? Esses ossos podem viver? Ezequiel, ele não deu a opinião dele, certamente. Ele até se esquivou. Senhor, eu sinceramente, tu sabes. Ezequiel não deu a opinião dele, porque diante dos seus olhos tinha destruição, tinha morte, ossos sequíssimos. Então ele preferiu não falar daquilo que ele estava vendo. Ele preferiu esperar a palavra sair da boca de Deus. Com todo respeito, Ezequiel não foi levado até esse lugar de ossos secos para dar a opinião dele. Porque se ele desse a opinião dele, o que ele ia falar? Senhor, tá tudo morto, ossos sequíssimos. Como que pode ter vida isso? Ele não foi chamado para dar opinião pessoal. Ele foi chamado para profetizar o que Deus disse. Profetizar aquilo que saía da boca de Deus. Quando você estiver num vale, querido, com todo respeito, Deus não quer a sua opinião, porque você vai ver a realidade. Talvez doença, talvez miséria, talvez separação, talvez filho rebelde. E aí é isso que você vai profetizar com a sua boca? Não, Senhor, é filho rebelde, é casamento que não dá certo, é vida financeira que não flui. Você não foi chamado para dar sua opinião, você foi chamado para liberar a palavra de Deus.
Se a vida financeira não está como você espera, não fica declarando palavras de derrota, palavras de escassez, palavras de miséria. Profetiza a Bíblia diz que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades com glória, através de Cristo Jesus. Deus suprirá as suas necessidades. Profetiza. Pastor, eu estou doente, Deus não vai me curar, eu vou morrer com essa enfermidade. Olha o que você está falando. Ao invés de dar a sua opinião pelo que você está vendo, profetiza a palavra de Deus. Isaías 53:4 diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Não declara o que você está vendo, senão você vai declarar ossos secos. Declara a palavra de Deus. Ah, Senhor, pastor, a minha vida não está funcionando. Não fala isso. Diga assim: o meu Jesus veio para me dar vida, e vida com abundância. Olha só a realidade que você começa a construir. Realidade de cura, de prosperidade, de abundância. Deus está falando, crente. Imagina que Ezequiel vai lá e compartilha com Deus a opinião dele. O que ele ia falar? Rubinho, eram ossos sequíssimos. Ele preferiu esperar para ver o que Deus ia falar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó: não permita que a sua visão, a sua vista atrapalhe a sua visão. Não permita que aquilo que você está vendo com seus olhos naturais atrapalhem a visão que Deus te deu. Eu sei que você está aqui e tem promessas de Deus sobre você. Talvez se passaram os anos e você não viu acontecer. Os teus olhos, a tua vista começaram a colocar dúvidas. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou? Porque o cenário começou a influenciar, o que você vê começou a influenciar a visão que Ele te entregou. Sabe, tem gente que, pelo menos se espera, né? O crente ora, amém? O crente ora. E tem os crentes 6 horas. Quem conhece? Vocês oram aí um pouquinho para mim. Vocês oram aí por mim. Vocês oram aí. Ele não quer. Mas a verdade é que quando você ora, quando você coloca o seu joelhinho no chão, enquanto você ora a Deus, enquanto você libera palavras em oração diante da presença do Santo, a sua boca está construindo realidades incríveis. Você está construindo em oração, você está falando ali. E aí você levanta. Nossa, que oração linda. Saiu da porta. Ah, porque minha vida está destruída, nada funciona, essa família aqui não presta, aquele patrão chato fica enchendo minha paciência. Estava lá orando, coisas lindas construídas, mas bastou abrir a boca, destruiu tudo aquilo que construiu em oração. Porque ao invés de sair com a fé que estava na oração, primeiro problema que aparece, o que vê influencia na visão. Deus está falando? Já tem outros que oram, constroem realidades lindas com os joelhos, e quando eles saem, eles liberam palavras de fé, palavras de vitória, de vida. Aparece o problema, mas ele não se deixa abater. Ele profetiza a palavra de Deus. A palavra não é a nossa espada? A espada que é a palavra de Deus. Lembra lá de Efésios 6, a armadura dos crentes? Capacete da salvação, couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito que é a palavra, e as sandálias que são a pregação do Evangelho da paz. Você vai ter que guerrear, vai ter luta. E qual é a sua espada? Palavra, libera a palavra. Eu vi um testemunho de uma mulher que estava desenganada pela medicina, e ela começou todos os dias a declarar Isaías 53:4. O médico disse que ela ia morrer. Ela tinha 2 opções: ou olhar naturalmente para a situação, e a situação indicava que ela morreria, ou ela poderia olhar para aquilo que Deus está falando.
E a palavra de Deus diz que Ele já levou, não é que Ele vai levar, Ele já levou sobre si nossas dores e enfermidades. Ela começou a declarar isso todos os dias. Aquela mulher que havia sido desenganada pela medicina foi curada pelo Senhor Jesus Cristo, enquanto estava no seu quarto, porque ela declarou a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, qual é o segundo ponto? Qual é o segundo ponto? Declare com sua boca as profecias de Deus. Sabe, é tentador para o crente, a tal da murmuração. É tentador. A nossa boca, a linguinha coça para murmurar. Talvez não seja você, mas você conhece um crente assim, né? Que gosta de murmurar, gosta de reclamar. Preste atenção no que eu vou te dizer. A murmuração tem a capacidade de transformar aquilo que seria dias em anos. Preste atenção, a murmuração torna aquilo que seria em dias em anos. O povo no deserto, Israel, enquanto estava peregrinando, geograficamente falando, aquela travessia duraria de 11 a 17 dias, mesmo com aquela quantidade de pessoas. Quanto tempo eles ficaram lá? Qual foi o motivo de ficarem 40 anos? Murmuração. Aquilo que era para ser dias, demorou anos. Para de atrasar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Crente, freia, bota um cadeado nessa boca. Mas para de reclamar, para de murmurar que você está só se atrasando. Agora, se a murmuração tem a capacidade de transformar aquilo que seria dias em anos, tem a fé. E a fé, ela tem a capacidade de transformar aquilo que seria em anos, em dias. Aquilo que demoraria 10 anos, vai acontecer em 1. Aquilo que levaria 1 ano, vai acontecer ainda em 2024. Em nome de Jesus. É você que decide. Ou murmura e atrasa tudo, ou tem a fé e acelera aquilo que Deus tem para você. Vamos lá, vamos continuar. Terceiro ponto. Foque na promessa, não na realidade. De novo, foque na promessa, não na realidade. Ezequiel 37, versículo 5. Ezequiel 37, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Qual foi a promessa de Deus? Qual foi a palavra de Deus ali? Farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Olhar a sua realidade sem os olhos da fé é uma mentira. Nós estamos falando nisso. Você vai ter duas opções: ou olhar naturalmente, ou olhar com fé. O olhar natural, muitas das vezes, vai trazer realidades que você não quer. Você vai ver tristeza, vai ver doença, vai ver destruição. Você vai ter duas opções: ou olhar naturalmente, ou olhar com os olhos da fé. Os olhos da fé não vai declarar, não vai ver aquilo que é realidade, mas sim aquilo que a palavra diz. A realidade pode estar mostrando doença, mas a palavra diz cura. Está me entendendo? A palavra pode mostrar escassez, a realidade pode mostrar escassez, mas a palavra diz prosperidade. A realidade pode mostrar uma vida destruída, mas a palavra fala sobre uma vida com abundância. É você que decide. Como que você vai olhar para a situação? Com os olhos naturais e enxergar a situação como ela é? Ou com os olhos da fé e permitir que a verdade de Deus se manifeste na sua vida? Porque a verdade de Deus é essa: é cura, é prosperidade, é paz, felicidade. Essa é a realidade de Deus.
Amém, gente? Vocal pode subir, por gentileza? Ezequiel, ele teve que confiar na promessa. Deus falou assim: Ezequiel, esses ossos vão viver. E Ezequiel teve que confiar. Senhor, tu sabes. Se o Senhor falou, é isso aí. Talvez você diga assim: mas pastor, como que eu vou focar na promessa se nenhum profeta apontou o dedo na minha cara dizendo assim diz o Senhor? Você não precisa que um profeta aponte o dedo na sua cara e diga assim diz o Senhor, para que você tenha promessas, para que você acredite nas promessas. É porque eu estou com a digital aqui, mas empresta aqui, por favor. Abre a Bíblia. Você vai ver várias promessas de Deus para você. Várias palavras de Deus sobre você. E o que está aqui é a verdade, não o que você está vendo. Aqui é a verdade. Tem promessas aqui. É bom, a gente gosta que o profeta aponte o dedo na cara. Obrigado. Mas você não precisa, está entendendo que você não precisa de um profeta apontando o dedo na sua cara para ver, acessar as promessas de Deus para você? Ou você acha que a promessa de cura, a promessa de prosperidade é para algumas pessoas, como se Deus fizesse, selecionasse, não, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Eu aprendi que nós nos apropriamos daquilo que Deus tem para nós por meio da fé. Sabe, tem uma palavra que diz assim: ó, bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, nos lugares altos em Cristo Jesus. Então não é que Deus não está me abençoando, Ele já abençoou, mas eu preciso fazer minha parte de acessar as regiões celestiais, deixar de ser carnal e me tornar um com Deus, para que eu acesse aquilo que Deus tem para mim, as promessas que Ele tem para a minha vida. Vamos agora para o nosso último ponto. Ser movido pelo Espírito de Deus. Declare com sua boca as profecias de Deus, a palavra de Deus. Foque na promessa, não na realidade. E último, esteja pronto para algo novo. Você vai concordar comigo que a experiência do profeta Ezequiel foi uma novidade. Aquilo que ele viu, por mais que foi em visão, mas ele contemplou algo, uma realidade poderosa. Todo mundo quer andar sobre as águas. Quando Pedro caminhou sobre as águas, ele não era o único que estava lá, tinha outros. Mas todos caminharam? Só Pedro. Porque Pedro entendeu que aquilo que Jesus te mostra não é para você saber, é para você fazer. A palavra está à sua disposição, não é para você saber ela, é para você viver a realidade dela. Às vezes a gente quer viver algo novo de Deus, quer que Deus faça um milagre poderoso, que Deus faça um rebuliço, mas a gente não está preparado, a gente não está pronto. Eu quero ler com você o versículo 7 agora de Ezequiel 37, que diz assim: então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Finalmente ele teve a experiência, viveu algo inédito. Para Deus trazer o novo para a sua vida, você tem que estar pronto. Jesus disse assim, ó, não se deita vinho novo em odres. Pode até deitar, mas o que vai acontecer com o odre? Vai se romper. Não vai ter estrutura. Então Deus quer fazer algo inédito, algo novo na sua vida. Mas você precisa ter estrutura.
estar preparado para aquilo que Deus vai fazer. Sabe? É normal que quando Deus vai fazer um milagre muito grande, aprenda isso, algo muito grande na sua vida, começa um alvoroço. Parece que as coisas começam a desandar. Começa a fazer barulho, ruído. Mas isso indica que o milagre está chegando. Sabe? Paulo e Silas, eles estavam, já passava da meia-noite, estavam encarcerados, com os pés presos, não tinham para onde ir. Mas quem prendeu eles não era crente, e não sabia que o poder está aqui. Os pés estavam presos, mas a boca estava livrinha. E aí diz que eles começaram a orar e cantar a Deus. Eles estavam presos, mas chegou o momento em que aquilo começou a tremer, um rebuliço, começou a fazer barulho, e quando eles menos esperam, já não estão mais presos, agora eles estão livres. Aquilo que prendia desapareceu, para que somente a presença aparecesse. Ei, eu quero profetizar na sua vida. Se você crê, levante a mão. Eu quero te dizer que aquilo que é morte, aquilo que é vale na sua vida, aquilo que são ossos secos, aquilo que está aprisionando, vai desaparecer, para que somente a presença seja vista na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Você vai dizer assim, ó, foi Deus. Foi Deus. Vamos continuar, versículo 9. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Não é grande, grande já é grande, mas é grande em extremo. Aquilo que era fraqueza, quando foi profetizado, o Espírito veio, aquilo que era fraqueza, morte, se tornou numa fortaleza, um grande exército, grande em extremo. Eu não sei o que está sendo a sua fraqueza nessa noite, eu não sei qual é a área da sua vida, que está um vale. Não sei se é casamento, que você está lá já no apressa-te, ó Deus, está no vale, está seco, sequíssimo. Não sei se é empresa, não sei se é família, não sei se é saúde, não sei qual é o teu vale. Deus sabe, você sabe. Hoje você vai ter a oportunidade de colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Hoje você vai ter a oportunidade de profetizar. Quando você abrir a sua boca, você vai estar gerando o cenário para que o Espírito venha e se mova com favor sobre a tua causa, sobre a tua vida. Eu não sei qual é a tua fraqueza, mas hoje, com Deus, pode se tornar um grande exército. Aquilo que era fraqueza, aquilo que era morte, hoje pode ganhar vida e se tornar forte. Você crê nisso? Vamos terminar. Versículo 11, Ezequiel 37, 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei. Levanta a sua mão. Vou profetizar com a própria palavra. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus vai abrir sepulcros nessa noite. Amém? Tem ministérios aqui que foram enterrados. Deus vai abrir sepulcros.
Se coloque de pé nesse momento. Aquilo que parecia o final, ossos sequíssimos, com Deus se tornou um grande exército. Com os olhos naturais talvez você viu desistência, não dá mais, pastor. Mas hoje o Espírito de Deus vai tornar a sua desistência uma fortaleza, um grande exército. Não é o fim. Não é o fim. Feche seus olhos. Vamos apagar um pouco as luzes. Permita que essa canção ministre o seu coração. Sopra, Espírito, levanta os caídos, Restaura as feridas. restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Cante, sopra, Espírito. Sopra, Espírito, trazendo vida, junta os pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Faz levantar. Faz levantar no vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder, vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte, marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Eu gostaria que você fosse movido pelo Espírito de Deus. Se você está aqui nessa noite e se você identifica um vale na sua vida, algo que está morto, algo que parece não ter solução, algo que parece que chegou ao fim, parece que foi o ponto final, vem aqui à frente. Eu não sei se é uma questão na justiça, eu não sei se é a sua empresa, eu não sei se é o seu emocional, se são feridas que parece que tem te aprisionado. Vem aqui à frente. Isso é um ato de fé, é ser movido. Se mova em fé, se mova em fé. Aquilo que parece que está seco, aquilo que parece que não tem solução, que não tem saída, vem aqui à frente. É um ato de fé. Isso é um ato de fé. Nós vamos abrir a nossa boca agora e vamos profetizar. Deus sabe a tua angústia. Deus sabe o que tem te preocupado, o que tem te afligido. Pode vir. Pode vir. Não desista, não pare de crer. Se for necessário, podem ficar nos corredores. Jamais Mas vão venha por morrer. fé. Por fé. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta os seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe!
recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu gostaria que nós fizéssemos aqui um espaço. Eu quero passar aqui, eu quero orar por cada um de vocês. E eu vou declarar o poder de Deus, a vida de Deus. Aquilo que está morto, aquilo que é como aquele vale. O poder de Deus vai te tocar nessa hora. O poder de Deus vai te tocar nessa hora. Eu gostaria que nós não nos dispersássemos. Vamos ficar sintonizados. Existe um mover espiritual aqui agora. Essas pessoas não estão brincando aqui, elas estão agindo por fé e Deus responde à fé. Ele é o seu Pai, Ele cuida de você. O poder de Deus virá agora sobre você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca Espírito pare Santo, de adorar. sopra, Espírito Santo. Começa a liberar o teu poder, trazendo vida sobre o teu povo. Sem parar. Começa, Espírito Santo. O descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Em nome de Jesus, o poder de Deus te toca. Vida de Deus, poder de Deus te toca. O poder de Deus te toca nessa hora. O poder de Deus te toca. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus te toca. Poder de Deus te toca. O poder de Deus te toca. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus sobre você. Poder de Deus, 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 poder de Deus. Eu declaro, eu ministro o poder de Deus sobre a sua vida. Poder de Deus sobre a sua vida. O poder de Deus te toca. O poder de Deus te toca nessa hora. O poder de Deus te toca. O poder de Deus te toca. O testemunho virá. O testemunho virá. O poder de Deus está te tocando nessa hora. O poder de Deus está te tocando nessa hora. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus te toca. Poder de Deus. Poder de Deus te toca. Poder de Deus te toca. Desde o alto da cabeça até a planta dos teus pés. O poder de Deus te toca. O poder de Deus. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura. Poder de Deus sobre a sua vida. Poder de Deus te toca nessa hora. Poder de Deus. Vida de Deus. Recebam a vida, o poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus te toca. O poder de Deus vem agora ao teu encontro. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Eu declaro, ministro, o poder de Deus sobre a sua vida. Poder de Deus. Todas as palavras que um dia foram liberadas sobre você. Todos os planos e sonhos de Deus. Aquilo que você já ouviu em profecia. Todas as palavras de Deus, elas acontecerão. Poder de Deus. Poder de Deus te toca. Poder de Deus te toca nessa hora. Poder de Deus te toca nesse momento. Vida de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Toca, Senhor. Toca, traga vida. Poder de Deus. 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 Esse vale está chegando ao fim. Esse vale está chegando ao fim. Poder de Deus te toca. 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 Poder de Deus. 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 Toca. Toca, toca, toca. Toca com a tua vida, Pai, com o teu poder. Toca, Senhor.
Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Toca, toca, toca. Poder de Deus. Poder de Deus. Eu ministro o poder de Deus sobre a sua vida. Poder de Deus. 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 Toca, Senhor, com a tua vida. Teu poder. Toca, Senhor. Toca, toca. Poder de Deus eu declaro. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero viver algo novo. O poder de Deus te toca. Não somente te toca, como Ele também te traz uma nova capacitação. Deus tem se agradado do seu coração. Deus está te levantando nesse tempo para essa geração. Deus está te levantando para esse tempo. Deus está te trazendo uma nova roupagem, uma capacitação, um novo nível para você. Poder de Deus. Poder de Deus te toca. Poder de Deus vai lá na tua casa nesse momento. O poder de Deus te visita. O poder de Deus está tocando, trazendo vida. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. O poder de Deus te toca. E com esse poder vem vida, vem restauração, vem milagre. Planos que foram embora. Poder de Deus. O sonho Poder de que Deus. se perdeu. Poder de Deus. O que era festa Poder de Deus. e agora Poder de Deus sobre você. que já Poder de Deus. morreu. Poder de Não Deus. podes pensar Poder que de esse Deus. é o teu fim. Poder de Deus. Não é o que Deus planejou. Poder de Deus. Levante-se do chão. Tem um coração em chamas aqui dentro. Tem um coração em chamas aqui dentro. Eu quero de volta. Poder de Deus te toca. Poder de Deus te toca. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Toca. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Poder de Deus. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Teu toque, Espírito Santo. O teu poder, libera o teu poder. Libera o teu poder. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus sobre você. Poder de Deus. Poder de Deus sobre você. Poder de Deus sobre você. Restituição. Restituição sobre a tua vida. Poder de Deus sobre a tua vida. Poder de Deus. Poder de Deus. Toca. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Não é o que Deus planejou. Levante as suas mãos. Levante-se do chão. Levante as suas mãos. E restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Me leve até as águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha Agora, toda alma. a igreja, você vai levantar suas mãos. Você vai identificar qual era o vale, qual era a área da tua vida que precisava do toque do Espírito Santo. E nos próximos minutos você vai profetizar. Mesmo você que veio aqui à frente, você vai profetizar. Você vai declarar a palavra de Deus. Você vai declarar a vida. Enquanto o louvor canta, vamos lá. Enquanto o louvor canta, vamos lá. Vamos, começa a profetizar. Profetiza sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sua empresa, sua saúde, seus negócios. Profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza o que você quer ver. Profetiza, profetiza. O tempo que roubado foi. E o tempo que roubado foi. Profetiza. Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia! Creia
porque o poder do clamor pode ressuscitar. A igreja canta. E